Sou Carlos Augusto Siqueira de Menezes, descendente dos índios do Brasil, descendente dos nobres que aqui vieram na corte de Dom João VI. Estância, sul de Sergipe, Del Rey, terra de Santa Cruz dos Abaís, hoje 21 de abril do ano de 2020 de nosso Senhor Jesus Cristo. O Brasil está em guerra. As denúncias de Roberto Jefferson foram graves denúncias de conspiração, denúncias de sublevação a um poder democraticamente eleito pela maioria do povo brasileiro. Segundo a CIA, o atual presidente foi eleito em primeiro turno. Segundo a CIA, manipularam as urnas eletrônicas. Pois bem, as palavras do ex-parlamentar, atual presidente do PTB, Roberto Jefferson, repercutem nas mídias sociais. Eu aqui, como cidadão, não posso ficar calado. Citando Rui Barbosa, a pátria não é ninguém. São todos, em cada qual tem no seio dela o mesmo direito, a ideia, a palavra, a associação. A pátria não é um sistema, nem uma seita, nem um monopólio, nem uma forma de governo. É o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos, o túmulo dos antepassados, a comunhão da lei, da língua e da liberdade. Os que a servem são os que não a invejam, os que não infamam, os que não conspiram, os que não sublevam, os que não desalentam, os que não emudecem, os que não se acobardam, não resistem, mas ensinam, mais esforçam, mais pacificam, mais discutem, mais praticam a justiça, a admiração, o entusiasmo. Porque todos os sentimentos são grandes, são benignos e nobres, e residem originalmente no amor, no próprio patriotismo armado, o mais difícil da vocação e a sua dignidade. Não está no matar, mas no morrer. A guerra, legitimamente, não pode ser o extermínio nem a ambição. É simplesmente a defesa. Além desses limites, seria um flagelo bárbaro que o patriotismo repudia. Pois bem, defender é uma forma de atacar. Eu quero, com esse singelo vídeo, defender a honra do atual presidente, que é probo. As palavras do deputado Roberto Jefferson faz ressurgir sentimentos de patriotismo em qualquer cidadão que tem ciência do que está acontecendo. O que nós vimos nesses últimos anos de governo civil foi a expoliação de um povo pobre, de um povo que tenta lutar, em que socialistas usaram o sistema para saquear, palavras de Dom Bertrand, ao mesmo tempo que expoliar os pobres com juros absurdos. Hoje nós estamos num país em que o ministro da Economia conseguiu equilibrar as contas, mantém um patamar de juros aceitável ao mercado e, num futuro próximo, manter o equilíbrio das contas. As guerras de antigamente tinham espadas, tinham navios, nossas costas, e aqui, na minha região, teve piratas franceses, sim. Um deles era Elisier Archibald de la Trombette, foi morto na Bahia. Os sergipanos pegaram e enviaram para a Bahia, ele foi decapitado lá. Era francês.
Os franceses sempre incursaram sobre as costas do Brasil, eles ficaram insatisfeitos com a divisão das terras. Hoje nós vemos políticos com sobrenomes franceses. Você não vê Cardoso? Cardoso é um sobrenome francês. É um sobrenome de uma cidade francesa chamada Nancy, que é uma comuna. Ora, está na hora do Estado-Maior das Forças Armadas encarar o inimigo com certa seriedade. Está na hora dos brasileiros acordarem, levantarem. E brasileiros vêm fazendo isso, em grande sua maioria, estão em suas casas, em seu estado de conforto, que foi cooptado pelo sistema. Essas pessoas não têm o saber nem jurídico, e muitos até têm saber jurídico, né? E outros não têm o saber do patriotismo e do que houve aqui no Brasil ao longo desses 500 anos. Aqui em Pernambuco, vieram forças militares do Sul para lutar contra holandeses, franceses, espanhóis, em que expulsaram desse domínio, um dia o Brasil foi espanhol, desses piratas e corsários, e usaram as forças armadas. Quem era que fornecia o alimento para os militares? Eram os índios. Os índios forneciam peixes, forneciam suas caças. Os militares, em terra úmida, entre as matas tropicais que havia na região, conduziam em seus alforjes a farinha, algum pedaço de peixe, de carne seca, que eram os únicos alimentos dos índios. Hoje o Brasil vem sendo cooptado por essas forças malignas que se autolegalizaram. Mas em seus sobrenomes nós sabemos o que está em seus íntimos. Aqui eu estou no sul de Sergipe, sou apenas um cristão, mas também estudo um pouco de história e tenho ciência do que está acontecendo. Está na hora do brasileiro ouvir este vídeo, se alertar e se ater aos livros. Hoje não temos espadas, não temos armas, até isso nos saquearam, mas temos aqui Rui Barbosa, é a única literatura que podemos apresentar. Carlos Augusto Siqueira de Menezes, também um descendente dos antigos navegadores que aqui frequentavam esses mares do norte e do sul do Brasil.